Pessoal, hoje eu trouxe para vocês 3 questões que caíram, tá, no Enem, não no Enem desse ano, mas em anos anteriores, para que você possa ver na prática como tudo que eu falei com você pode ser aplicado. Tá pronto? Tá preparado? Então, vamos lá. Primeira questão. O bioindicador ou indicador biológico é uma espécie ou grupo de espécies que reflete o estado biótico ou abiótico de um meio ambiente. O impacto produzido sobre um habitat, comunidade ou ecossistema, entre outras funções. A posição trófica do organismo bioindicador é uma das características mais relevantes quanto ao seu grau de importância para essa função. Quanto mais baixo o nível trófico do organismo, maior é a sua utilidade, pois pressupõe-se que toda a cadeia trófica é contaminada a partir dele. O grupo de organismos mais adequados para essa condição, do ponto de vista da sua posição na cadeia trófica, é constituído por letra A, algas, letra B, peixes, letra C, baleias, letra D, camarões ou letra E, anêmonas. Meus amigos, primeiro você tem que saber alguns termos que estão sendo colocados aí. Saber que fatores abióticos é o ambiente físico, é o que não tem vida. Fatores bióticos são seres vivos, é o que tem vida. Comunidade, conjunto de diferentes populações que habitam o mesmo local ao mesmo tempo. E lembrar que o ecossistema nada mais é do que a comunidade mais os fatores abióticos, o ambiente físico. Esses termos você já tem que saber de cara. E saber que o nível trófico que está sendo falado aí é a posição de uma espécie dentro da cadeia alimentar. Como ele já bem disse, ele te deu 5 opções e você tem que falar ali qual delas apresenta o nível trófico mais baixo para ser um bioindicador útil. E aí, meu amigo, você tem que saber o quê? Que quem vai estar na base de uma cadeia alimentar, quem ocupa o primeiro nível trófico, são os produtores. E se você estudou, você vai saber que logo no início, na primeira alternativa letra A, você tem um produtor, que são as algas. Então, meu amigo, essa é a questão certa, porque todos os outros vão ocupar segundo, terceiro, quarto nível trófico. E lembrem-se que quanto maior o nível trófico, também já perde a utilidade como bioindicador. Então a resposta certa é a letra A, algas. Olha, gente, vocês viram quanta coisa numa questão só? Mas vamos para a segunda aí, tá? O menor tamanduá do mundo é solitário e tem hábitos noturnos. Passa o dia repousando, geralmente um emaranhado de cipós, com o corpo curvado de tal maneira que forma uma bola. Quando em atividade se locomove vagarosamente e emite som semelhante a um assobio. A cada gestação gera um único filhote. A cria é deixada em uma árvore à noite e é amamentada pela mãe até que tem idade para procurar alimento. As fêmeas adultas têm territórios grandes e o território de um macho inclui o de várias fêmeas, o que significa que ele tem sempre diversas pretendentes à disposição para namorar. Então, meu amigo, você tem que saber aqui de novo os termos. Aqui ele te deu uma descrição do cotidiano, do dia a dia desse animal. Se você acompanhou as nossas videoaulas, você vai saber que isso é nicho ecológico, tá? Então a resposta certa é a letra D. Não pode ser habitar, porque habitar é o local específico de uma espécie onde ela se reproduz, onde ela se abriga. Não pode ser biótopo, porque biótopo é a mesma coisa do que fatores abióticos, ambiente físico. Não pode ser, muito menos, um nível trófico, que é a posição que uma espécie ocupa dentro da cadeia alimentar. E não pode ser esse também potencial biótico, que seria a capacidade de sobrevivência de uma população a um ambiente. A resposta certa é a letra D, porque ali ele deu o cotidiano, o dia a dia desse tamanduá. E a última questão, meu amigo, acompanha aí comigo. Os personagens da figura estão representados em uma situação hipotética de cadeia alimentar. Supõe que em cena anterior à apresentada, o homem tenha se alimentado de frutas e grãos que conseguiu coletar. Na hipótese, nas próximas cenas, o tigre ser bem sucedido e posteriormente servir de alimento aos abutres, tigre e abutres ocuparão respectivamente os níveis tróficos de... Meu amigo, aí é só você saber. No caso, ele já colocou que os frutos e os grãos são os produtores. O ser humano vai funcionar aí como
o consumidor primário, porque ele está se alimentando dos produtores. Então, se o tigre se alimenta do ser humano, ele vai ser o consumidor secundário. E o abutre, ele vai ser o consumidor terciário. Então, resposta certa, letra C. Meu amigo, você viu? Tanta coisa aí que a gente falou nesse pouco tempo e olha quanta coisa pode cair no Enem. Espero que vocês tenham gostado. Curte aqui, compartilha, toca o sininho, nos segue em todas as redes sociais. Um grande abraço e fui! Tom, 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 lê, lê.